Por que eu estou aqui? Essa foi a pergunta que foi feita a mim assim que eu decidi começar a gravar aqui no YouTube. Eu vou gravar sem roteiro, eu vou deixar a minha alma falar. Eu quero que a minha alma responda essa pergunta, porque, afinal de contas, responder com a alma é uma das respostas, né, a essa pergunta, o motivo pelo qual eu estou aqui. Eu quero falar com a alma. Então, para eu falar com a alma, eu preciso ser alma. Eu preciso estar aqui com a minha alma totalmente vulnerável, totalmente exposta, digamos assim, para que você também consiga se expor para mim, para que você também consiga ser vulnerável. E assim a gente consiga trocar. Eu sou a Denise e o meu apelido é Xuxa e eu sempre gosto de me apresentar com esse apelido, porque esse apelido já é também uma resposta a essa pergunta. Eu uso esse apelido como uma espécie de reparação da minha infância, da minha história. Eu tive diversos traumas religiosos, né, e principalmente na minha infância, onde eu fui criada com uma religião extremamente conservadora e rígida e fundamentalista. E uma das coisas que eu não podia fazer na infância era escutar Xuxa, era escutar as músicas, dançar. Aliás, eu não podia nem ouvir televisão, né, nem assistir televisão. Eu lembro que quando a gente ia para a igreja, eu corria na frente assim dos adultos, deixava os adultos para trás para ficar dançando as músicas da Xuxa, porque eu aprendia quando eu ia para a casa da minha tia Dinda, que hoje já não está mais entre a gente, mas ela era a única que deixava a gente assistir televisão, então a gente assistia lá escondido, e eu aprendi essas músicas e dançava. E aí eu lembro que quando eu completei 29 anos, e eu passei por todo esse período da minha vida acreditando piamente naquela religião, né, e que eu era uma pecadora e que eu ia para o inferno, e mesmo não estando mais na religião, porque assim que eu adquiri uma certa idade eu pude escolher ficar na religião ou não, ainda bem, então a primeira coisa que eu fiz foi sair da religião. Eu era bonita e as pessoas começaram a me chamar de Mara Maravilha, alguns amigos que eu fiz, e aí eu ficava brincando com eles e falava assim, não, eu não quero esse apelido porque eu gosto da Xuxa. Então eles começaram a me chamar de Xuxa porque toda vez eu repreendia eles. Então esse apelido ficou durante a minha adolescência, até os meus 18 anos, 17, 18 anos, até os meus 30 anos, 29, 30 anos, que foi quando eu voltei para a igreja, né? E eu voltei para a igreja num momento de muita dor, onde eu acho que muitas pessoas fazem isso, né? Porque a famosa frase, quando você não é pega pelo amor, você é pega pela dor, né? Então foi assim que aconteceu comigo, eu fui pega pela dor de novo, fui para a religião de novo, e aí eu lembro que todos aqueles meus amigos que me chamavam de Xuxa, eu comecei a repreendê-los e falar para eles não me chamarem mais de Xuxa, que meu nome era Denise, e que eles precisavam me chamar de Denise, que era esse meu nome agora. Por quê? Porque Xuxa era do demônio, fez um pacto com o Cramunhão lá, e era assim que as pessoas que eu acreditava e que a minha religião acreditava. E aí, depois, quando eu fui estudar teologia, eu entendi muita coisa, eu entendi que muita coisa era dogma e que eu fui extremamente manipulada. E aí, eu reparei a minha história, voltando para o meu apelido de Xuxa de novo. Então, essa é uma das reparações. E eu acho que essa é meio que uma introdução, responde bastante o motivo pelo qual eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero contar a minha história, porque eu quero falar sobre tudo isso que eu vivi, né? Sobre as dores profundas que eu tive, desde a minha infância e até aqui. Eu quero falar com pessoas que educam seus filhos e que repetem as mesmas dores que viveu, né, na sua infância. Eu quero falar com esses filhos que foram machucados por essas famílias e que hoje não sabem lidar com muitas situações na vida. Pessoas que sofrem muita coisa e que tentam mudar, né? Pessoas que estão numa jornada e que repetem muitos padrões e que não conseguem entender por que isso acontece com elas. Pessoas que estão num processo de autoconhecimento, que leem livros, que procuram religião,
que procuram a espiritualidade, que tentam, de certa forma, transformar a sua vida de dentro para fora. Eu não sei, mas eu tenho um incômodo muito grande dentro de mim, que é não sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu tenho uma necessidade profunda em olhar para dentro, em ser um ser humano melhor. Eu cheguei a uma conclusão, numa certa idade da minha vida, que tudo que eu estava fazendo externo já não resolvia mais. Eu conseguia alguns avanços, eu conseguia melhorar algumas coisas na minha vida, mas de alguma forma eu dava 2 passos para trás, eu dava 3 passos para trás, eu me sabotava, eu parava de fazer aquilo que estava me fazendo bem. Quando eu via, eu estava me machucando, eu entrava em relacionamentos que me machucavam e que parecia que reforçava coisas dentro de mim que me diziam que eu não merecia mais, que eu não podia mais. Eu entendi que muitas coisas na minha vida que eu fazia porque eu estava em busca de validação, porque eu estava em busca de amor, porque eu estava em busca de merecer as coisas, como se eu não fosse boa o suficiente, como se eu não me aceitasse o suficiente. Eu consigo perceber que muitas pessoas à minha volta também sentem essas dores, sabe? E pessoas, inclusive, que eu amo demais, eu consigo perceber, eu consigo sentir essa dor no mundo, nas pessoas à minha volta. Eu tô aqui porque eu tenho a ousadia, eu tenho a audácia de tentar falar com essas pessoas e de, quem sabe, poder trazer um pouquinho de luz, poder jogar um pouquinho de luz e também falar para você que você não está sozinha, que você não está sozinha, sabe? E que eu também passo essas coisas, essas dores, e que eu tive um processo muito profundo e ainda estou nesse processo de olhar para dentro, de transformar dentro, porque eu percebi em algum momento da minha vida que não era mais fora, era dentro de mim. Enquanto eu não olhasse para dentro, as coisas não iam mudar. Eu percebo que muitas pessoas também passam por essa mesma situação. As pessoas estão se atropelando, né, emocionalmente falando. As pessoas acham que a resposta está fora. E aí elas vão tentando, né? Tentando fazer uma coisa e não dá certo, tentando fazer outra não dá certo, troca de relacionamento, troca de emprego, troca de profissão, troca disso, troca daquilo, ou então estão com suas vidas completamente estabilizadas, estão com as suas vidas completamente estruturadas, atingiram um nível em que elas falam, olha, eu tenho tudo o que todo mundo fala que é a felicidade, que você precisa ter para ser feliz. E por que eu não sou? Por que dentro de mim tem um vazio enorme, como se nada disso fizesse sentido, sabe? Por que aos olhos das pessoas essa é a vida ideal e aos olhos da sociedade eu tenho a vida ideal e mesmo assim eu tô vazia por dentro, eu tô oca por dentro, sabe? Eu quero conversar com você, né, que busca sentido real para a vida. E, cara, pode ser que a gente nunca encontre. Esse é o mais louco, né? Pode ser que a gente nunca encontre esse sentido. Mas existe uma faísca aqui dentro da gente, eu não sei, sabe? Um GPS, alguma coisa dentro da gente que parece que mostra pra gente que a gente está dando passos em direção a esse lugar. Que a gente está no caminho. É isso. Eu tô aqui porque eu quero tentar caminhar com você. E aí você pode me perguntar, tá, mas quem é você no fila do pão? Né? Como assim? Eu não quero ficar aqui usando rótulos, mas porque eu não tenho muitos rótulos para usar, né? Mas
eu tenho a minha vida, e é com a minha vida que eu quero falar com você, né? Como eu disse aqui no começo, eu quero falar com a minha alma, né? Mas eu vou contar um pouco da minha história, para saber se faz sentido para você, tá aqui, se você também vai estar disposto a dar esses passos comigo, né? A trocar comigo. Bem, como eu já disse, eu vim de uma família religiosa, né, protestante, cristã protestante, e eu tive, hoje assim, é uma família, só para deixar muito claro, eu amo demais a minha família. Independente da maneira como eles me criaram, eu sei que eles me criaram com amor e tentando fazer o melhor. E eu sei que eles muitas vezes só repetiram aquilo que eles aprenderam ou tentaram fazer algumas coisas diferentes porque consideraram que aquilo seria melhor, diferente de como eles foram criados. Então, eu sei que eles usaram as ferramentas que eles tinham para me dar o melhor que eles podiam dar, né? Então, eu amo demais a minha família. E quando eu falo aqui da minha família, que eu vou falar muito sobre a minha família, eu não carrego dores mais, não carrego mais dores. E gostaria muito que, de alguma forma, elas pudessem ser abraçadas, sabe? E honradas em toda essa minha trajetória, né? De quebrar esses padrões, de pensar diferente. E não é uma tentativa de afronta, pelo contrário, é poder honrar cada uma delas com a minha própria vida, tentando fazer um pouco mais do que eles fizeram por mim, dando um pouco mais do que eles deram para mim, né? E eu acredito muito que essa é a nossa missão com a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade, ela fez o que ela podia fazer com o que ela tinha, com o conhecimento que tinha, com a estrutura que tinha, com tudo que tinha. E cabe a nós, é de nossa responsabilidade, é a nossa missão de vida, poder honrar essas pessoas fazendo mais, tentando crescer um pouco mais e deixando um legado um pouco mais digno para as próximas gerações, para as próximas pessoas. E pode ser que ninguém da minha família me acompanhe. Eu sei que muita gente da minha família sabe as coisas que eu penso, sabe as coisas que eu falo, porque hoje elas me respeitam, mesmo que eu pense muito diferente da minha família, elas me respeitam do jeito que eu sou, porque eu consegui conquistar esse lugar, mas ainda assim, eu sei que muitas delas não vão sequer ouvir, eu não quero nem ouvir essas coisas que a Denise fala. Mas se tiver por aqui, nunca se sintam afrontadas, né? Se sintam honradas, porque é isso que eu quero fazer com a história da minha família. E eu cresci com essas crenças religiosas, e essas crenças, elas me limitaram demais, em todas as áreas da minha vida, né? E, nossa, eu tenho tanto para falar sobre isso, né? Sobre os traumas religiosos que eu tive. Mas, paralelo a isso, eu também tive outras questões, né? De negligência de afeto, de abandono, de rejeição, de abuso. Foram diversos traumas na minha trajetória e que me transformaram numa jovem que só fugia, né? Na minha juventude, a única coisa que eu consegui fazer para sobreviver era fugir. E eu fugia na balada, eu fugia em diversos relacionamentos, tentando encontrar afeto, tentando ser validada, tentando ter amor. Eu fugi o tempo todo. Eu fui muito depressiva, né? Tive diversos quadros depressivos durante toda a minha vida. E eu não me entendia, não entendia porque que tinha que funcionar assim para mim, por que eu não conseguia me sentir amada, por que eu não conseguia me sentir validada. Então eu me escondi,
né? Eu usei diversas máscaras. Eu sou uma pessoa muito divertida, eu gosto muito de festa, sim, essa faz parte de quem eu sou também. Mas eu sei como que eu chegava quando eu saía de uma festa, porque eu não estava procurando só a diversão, estava procurando validação, estava procurando amor. E às vezes eu me ultrapassava, eu me anulava, eu me atropelava, eu passava por cima da minha saúde, de tudo, para eu conseguir me sentir um pouco amada, para eu ter a atenção das pessoas, para eu estar perto das pessoas. E eu vivi a boa parte da minha vida assim. E muitos dos meus amigos e da minha família sequer sabem disso direito, sequer sabem do que eu passei, porque era um sofrimento muito solitário. Era uma coisa muito minha, porque eu sempre fui muito espontânea, eu sempre fui muito engraçada, divertida, e isso é meu, eu sou essa pessoa. Mas por trás disso também existia uma pessoa muito triste, que precisava se curar, que precisava olhar para dentro, né? E eu fui em busca disso, eu fui em busca de muitas respostas, e eu não encontrava essas respostas. Até que eu, com 29 anos, voltei para a igreja. E durante esse período eu passei toda a minha vida dessa forma, como eu falei para vocês, e eu sentia muita carência. Eu era muito dependente emocional das pessoas. Eu tentava me validar no trabalho, né? Eu buscava ser aceita. Então era o lugar onde, como eu sempre fui uma boa profissional, então ali era um lugar onde as pessoas me elogiavam, onde as pessoas me consideravam. Então eu centralizava muita energia no meu trabalho porque eu queria ser validada. Eu me desvalorizei muito com os meus relacionamentos afetivos, né, com homens. Eu procurava relacionamentos que afirmavam aquilo que eu achava sobre mim e que até então eu não sabia que eu achava, né? Então foi só depois de muito processo que eu olhei para trás e que eu entendi o que eu fiz comigo, né? Porque eu atraía relacionamentos que não me faziam merecedora, que afirmavam que eu não era merecedora de amor, né? Até que eu entrei para a igreja buscando esse amor, buscando essa cura, buscando essa transformação. E quando eu entrei, eu fui a pessoa mais crente do mundo, sabe? A pessoa mais que tentava fazer tudo certo e que leu a Bíblia de cabo a rabo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito profunda. Então, eu olhava para aquilo, eu olhava para aquelas histórias, eu lia a Bíblia de cabo a rabo e eu não via sentido naquilo. Eu não entendia por que, que Deus era tão ruim, por que, que ele mandava matar uma cidade inteira com criança, com bicho, o que está acontecendo? Eu questionava demais, eu procurava as pessoas, eu procurava as respostas, eu ia atrás da escola bíblica dominical, eu lia livros, eu ia em palestras, eu fui formada em missões, eu era missionária, eu fazia tudo, porque eu queria entender. Isso foi dentro de um ano, tá? Até que a minha própria mãe, que ainda é uma religiosa fundamentalista, mas também é uma pessoa muito espiritual, eu vejo espiritualidade nela, eu vejo amor nela, mas ela tem também as suas crenças e tudo mais. Ela mesma chegou em mim e falou: vai estudar teologia porque você questiona muito, né? E aí eu fui estudar teologia, e quando eu fui estudar teologia, eu tive um choque, né? Uma crise terrível, porque a escola que eu fui estudar era uma escola que não tinha nenhum viés religioso, vínculo religioso, então ela não estava ali para continuar afirmando os meus dogmas, como eu sei que tem faculdades que são dessa forma, né? Elas afirmam os dogmas e a doutrina da igreja e tudo mais, e essa não era, eu lembro que os professores falavam assim para mim: olha, a gente está aqui para estudar o que foi pensado sobre Deus e religião até hoje, o que você vai fazer com isso é problema seu. Então eu tive muita crise quando eu consegui olhar para a história da minha religião, estudar a história da minha religião e entender que muita coisa do que eu pensava, muita coisa que me machucou, muita coisa que me condenava, era só dogma, né? Era só manipulação. E, cara, isso acabou comigo, né? Eu fiquei 5 anos sem conseguir fazer uma oração. Eu não tinha mais referência de Deus, eu não sabia mais quem era Deus, eu não sabia mais no que acreditar. E eu não conseguia mais
olhar para a minha espiritualidade, eu não conseguia mais me perceber espírito. Eu só acreditava que existia alguma coisa fora de mim, e eu ainda acreditava que existia alguma coisa fora de mim, porque eu acreditava no amor, e eu acho que o amor ele é divino, só. Então, o que tinha, o que era, né, a gente, dentro da religião, a gente coloca tudo encaixotadinho, né, do jeito que tem que ser e tal. E quando eu saí da religião, eu falei, pô, nada mais vai me encaixar, nada mais vai me encaixotar, né? Só que eu fiquei sem referências, né? E durante 5 anos a parte boa de todo esse período foi que eu tomei as rédeas da minha vida, né? Não tinha um diabo mais para ocupar, né? Não tinha mais um Deus para eu pedir, né? Eu não terceirizava mais nada. Era tudo minha responsabilidade, né? Eu é que tinha que fazer. E foi aí que, depois de 5 anos, em 2019, eu ganhei um livro de uma amiga e eu fui viajar de férias e aí eu li esse livro e esse livro me despertou, né? Eu nem gostei tanto do livro, mas tinha uma ou outra coisa que eles falavam no livro que me despertou, que falava sobre energias, né? Sobre você vibrar bem, né? Vibrar no amor e tudo mais. Eu falei, cara, isso faz um sentido para mim, eu quero entender mais sobre isso. E aí eu comecei a me aprofundar. E de 2000 para cá, 2019 para cá, a gente está em 2026, eu passei a desenvolver a minha espiritualidade e consegui encontrar um caminho onde eu desenvolvo a minha espiritualidade de maneira livre, né, sem depender de uma religião, porque há pouco tempo atrás a gente não conseguia entender como era possível para boa parte da população, né? Porque eu sei que existem pessoas que já tinham acesso a esse conhecimento, mas para boa parte da população era impossível você desenvolver a sua espiritualidade sem um viés religioso, né? Você tinha que estar atrelado a uma religião. E a partir desse segundo momento, depois que eu saí dessa crise, eu entendi que era possível, sim, eu consegui me aproximar da minha espiritualidade sem um viés religioso. E aí começou o meu processo de olhar para dentro conscientemente. Eu sempre tentei fazer esse processo, eu sempre me auto-observei, eu sempre tentei buscar uma transformação dentro de mim, tirar esse vazio dentro de mim, sabe? Mas ali, naquele momento, foi a primeira vez em que eu comecei a caminhar, a entrar nessa rua e caminhar conscientemente nesse caminho da cura, né, digamos assim. Experimento desde então muitas coisas, né? Eu tento acessar o máximo de conhecimento que eu consigo, né? E ainda é muito, muito pouco, mas eu quero poder compartilhar isso com vocês, né? Como que tem sido esse processo, né? Nesse caminho eu também fiz, de 2019 para cá, eu fiz transição de carreira. Na verdade, eu ainda estou nesse processo, né? Mas eu abandonei a minha carreira aqui em São Paulo, que eu era cerimonialista de casamento já há bastante tempo, né? Já estava numa empresa há muito tempo, como cerimonialista, já tinha minha empresa de assessoria de casamento. E aí eu larguei tudo, foi bem na época da pandemia, eu saí, detalhe que quando eu comecei a olhar para mim, que eu busquei essa transformação de dentro para fora, que eu falei, vida, eu tô aqui, pode mexer em tudo, me transforma, o bicho pegou, né? E tem muita gente que fala sobre isso, né? Sobre o despertar espiritual, né? Como as pessoas costumam falar. E isso aconteceu comigo também. A partir do momento em que eu comecei a olhar para dentro, minha vida virou de cabeça para baixo. Então, a minha vida financeira virou de cabeça para baixo, eu larguei a profissão,
E depois de um ano veio a pandemia, eu mudei de cidade pela primeira vez na minha vida, eu saí de perto da minha família, e eu sou, assim, eu era muito apegada na minha família, então eu sofri demais, porque eu fui embora, fui morar em Paraty, e lá eu não conhecia ninguém, eu não tinha uma amiga, eu não tinha ninguém que me conhecesse, uma família, nada, ninguém da família, então eu vivi um processo de deserto, de caverna mesmo, sabe? De entrar lá dentro, lá do casulo e ficar lá durante todo esse tempo olhando para dentro, sabe? Olhando para dentro. E foi um processo doído, mas toda vez que eu pensava em desistir, parece que vinha uma força dentro de mim e falava, cara, foi você que escolheu, né? Você escolheu olhar para dentro, você vai desistir? E aí eu, puta, eu olhava para trás e via a pessoa que eu já estava me transformando, as coisas que eu já tinha acessado. E aí eu falava, não, eu quero mais disso, eu quero me transformar, sabe? Tinha um negócio dentro de mim que me dava uma garra que falava assim, cara, não, eu vou continuar. E é um processo doído, mas nesse processo eu fiz novos amigos também, eu fui muito abençoada, eu vi a espiritualidade agindo na minha vida e também vi todos os processos de propósito na minha vida, o que eu quero para mim, o que eu quero fazer na minha vida, né? E essa é acho que essa é a resposta principal, né, do porquê eu tô aqui, porque eu quero servir, né? Eu quero servir. E eu me formei como terapeuta, então hoje eu atuo como terapeuta também de reprocessamento generativo, que fala muito com a minha vida, porque eu fui a primeira pessoa a fazer essa terapia antes de me formar terapeuta, antes de conhecer alguém que fizesse essa terapia, o primeiro acesso que eu tive a essa terapia foi comigo mesma, né? Eu mesma passei por todo o tratamento que é um tratamento com início, meio e fim. Então eu passei por esse tratamento de reprocessamento generativo. Foi quando eu consegui perceber muitos dos meus traumas, que consegui olhar para todos os meus traumas, e desde a minha infância, desde a gestação até o momento atual. E é uma das minhas caminhadas, sabe, de estar ali no serviço, de poder servir, sabe? E outra caminhada é estar aqui conversando com vocês. O meu objetivo não é ficar vindo aqui vendendo terapia. Eu sou uma terapeuta, eu vou falar muito da terapia, porque a terapia ela me ajudou muito, demais, sabe? Parece que em todo o meu processo de 2019 para cá, eu arrisco dizer que a terapia parece que ela foi um marco, assim, sabe, em todo esse processo. É uma camada muito profunda e mexeu demais com as minhas estruturas, mexe até hoje. Então, eu tô aqui porque eu quero servir, né? Tô aqui porque eu tô nessa busca, né, de encontrar sentido para minha vida, de encontrar propósito para minha vida. Eu não quero sair daqui com tanta coisa para compartilhar e não compartilhar. Eu não quero sair daqui sem poder tentar dar alguma coisa, sabe? Sem tentar fazer alguma coisa. Então, os vídeos aqui serão bem longos, como esse. E eu vou falar com pessoas que querem profundidade, que buscam essa transformação, que buscam esse sentido, que estão nessa caminhada. Então, são pessoas que não vão se importar com o tamanho do vídeo, mas é essa troca que eu quero ter com vocês. Então, eu estou aqui porque eu quero falar com a alma, né? Eu quero poder trocar com vocês. Eu vou falar sobre as minhas experiências de cura, eu vou falar sobre as minhas crises, eu vou falar sobre a caminhada que tem feito sentido para mim hoje, e eu quero alcançar você, né, que está com a mesma energia, conectado com a minha,
eu quero falar com você que está disposto a olhar para dentro também, tá? Então, espero ter respondido a pergunta. Eu falei com todo o meu coração e é assim que eu quero falar em todos os vídeos. E até o próximo, então. Você está numa rede que você já sabe o que fazer, então se você apoia esse tipo de conteúdo, interage comigo, comenta, compartilha, curte, enfim, faz o que você precisa fazer aqui para mostrar que você está comigo nessa e que a gente vai trocar, tá bom? Um beijo e até a próxima.